Jejum intermitente e seus segredos mais obscuros. Você já se perguntou o que acontece dentro do seu corpo se você simplesmente parar de comer? É saudável parar de comer? Se sim, por quanto tempo? Até o final deste vídeo, teremos as respostas para essas perguntas. Existem muitas coisas que sabemos sobre a medicina, exceto duas coisas. A primeira é que rir é, sem dúvida, um dos melhores remédios. A segunda é que as doenças crônicas, que não são infecciosas nem de origem genética, são resultado da resistência à insulina. É quando as células de seu corpo se tornam menos responsivas à insulina que circula em sua corrente sanguínea. Então, o que seu pâncreas diz e faz? Ok, acho que é melhor produzir mais insulina, o que significa que tenho que trabalhar muito mais. E assim, a produção de insulina aumenta e os níveis de insulina no sangue sobem. No entanto, um excesso prolongado dessa produção leva a várias doenças crônicas. Sim, a resistência à insulina resulta em pressão arterial mais alta, triglicerídeos elevados, níveis mais altos de colesterol e, claro, pré-diabetes, que pode evoluir para diabetes tipo 2. A resistência à insulina é causada pela ingestão de alimentos processados, que contêm muito açúcar adicionado e são desprovidos de fibras, especialmente as insolúveis. Com o tempo, isso leva à resistência à insulina lentamente, mas de forma constante, piorando a cada dia. Outra maneira de diminuir a insulina seria parar de comer. Agora, isso provavelmente não é algo comum para você, mas se você parasse de comer e verificássemos seus níveis de insulina, veríamos que eles cairiam drasticamente, o que, por si só, é uma coisa boa. No entanto, isso não conta toda a história. Quantas vezes as pessoas estabelecem metas de ano novo, prometendo que vão começar uma dieta de restrição calórica? Elas podem até conseguir seguir a dieta por um mês ou dois, mas depois acabam perdendo a disciplina e recuperando o peso que perderam. Quando você diminui a ingestão de calorias, ocorre o seguinte: com menos alimentos, menos calorias chegam ao seu intestino e, em seguida, através da veia porta, chega ao fígado. Em última instância, isso significa que menos calorias são entregues ao fígado. Como resposta, o fígado percebe a necessidade de aumentar a produção de uma enzima chamada ampequinase. Quando essa enzima é ativada, as células iniciam a produção de novas mitocôndrias e promovem a autofagia, também conhecida como o programa de morte celular, onde células velhas ou danificadas são sistematicamente quebradas e recicladas. Isso é algo positivo. No entanto, o problema surge porque essa atividade reduz drasticamente os níveis de leptina. Consequentemente, os níveis de insulina diminuem, os níveis de leptina, que é o hormônio peptídico que desempenha importante papel na regulação da ingestão alimentar e no gasto energético, também caem, e quando esses níveis estão baixos, o hipotálamo no cérebro detecta isso, fazendo com que você sinta fome. Isso pode fazer com que você se sinta e haja como Tasmânia. Além disso, você provavelmente ficará mais fraco. Leva cerca de 24 horas sem comer para que os níveis de leptina atinjam seu ponto mais baixo, momento em que seu corpo entra em modo de economia de energia, semelhante ao que ocorre com seu notebook ou celular. Outro ponto importante sobre a restrição calórica é que nem todas as calorias são iguais. 2.000 calorias de abacate, brócolis, couve, espinafre, quinoa, salmão e amêndoas não são iguais a 2.000 calorias de pizza, hambúrgueres, refrigerantes e batatas fritas. As duas opções são absolutamente diferentes. Agora você pode adivinhar qual tipo de alimentação melhora a resistência à insulina e qual piora. Alimentos não processados versus alimentos altamente processados. É por isso que dietas de restrição calórica frequentemente falham após 2 meses. Os alimentos processados desequilibram os hormônios da fome e, além disso, os alimentos não processados têm menos fibras e não o manterão satisfeito por tanto tempo. Isso acaba não sendo uma solução real, pois não é sustentável. Em vez disso, que tal tentar o jejum intermitente? Em vez de restringir calorias, você restringe o tempo que come. É uma maneira menos dolorosa de acelerar os mesmos processos metabólicos da restrição calórica, com a vantagem de que seus níveis de leptina não ficam baixos por tanto tempo.
Não queremos que você fique assim. Então, voltando a essa abordagem, em vez de restringir calorias, estamos restringindo o tempo em que comemos. Isso permite que os processos metabólicos ainda ocorram e, como é intermitente, você não terá uma queda tão drástica nos níveis de leptina. Durante esses processos metabólicos, as cetonas são geradas, o que é exatamente o que acontece quando você segue uma dieta muito baixa em carboidratos, também conhecida como dieta cetogênica. Esse fenômeno é conhecido na medicina como cetoacidose de fome ou acidose de jejum. Isso ocorre quando os níveis de cetonas no sangue ficam muito altos, tornando o pH do sangue mais ácido. Portanto, seja praticando jejum intermitente ou uma dieta cetogênica, esses processos metabólicos estão acontecendo, e você está gerando cetonas como o beta-hidroxibutirato. Mas enquanto os níveis de cetonas estiverem baixos, não há problema. O perigo surge quando esses níveis são levados ao extremo. Certamente, você não atingirá níveis perigosos de cetonas no sangue ao jejuar, por exemplo, 16 horas por dia. Na verdade, vários estudos mostram que níveis baixos de cetonas no sangue trazem benefícios significativos para a saúde. Estamos falando de perda de peso, melhor controle da glicose no sangue, redução dos níveis de inflamação, maior tolerância ao estresse, efeitos anti-envelhecimento, vida mais longa, melhorias na memória e em condições neurológicas, além da redução das taxas de doenças cardíacas e cardiovasculares, e até mesmo a diminuição do risco de câncer. Curiosamente, todos esses benefícios que você vê aqui também podem ser alcançados consumindo alimentos não processados. Quando você pratica jejum intermitente, segue uma dieta muito baixa em carboidratos, come alimentos não processados, a resistência à insulina diminui bastante. Isso significa que as células do seu corpo se tornam mais sensíveis à insulina. Quando os níveis de leptina estão baixos, devido à falta de alimentação, essa leptina viaja até o cérebro, especificamente para o hipotálamo, e sinaliza que você não está satisfeito e está com fome. A insulina bloqueia ou parcialmente bloqueia a sinalização da leptina, o que faz com que você sinta cada vez menos fome. No entanto, para chegar a esse ponto, são necessárias cerca de 3 a 4 semanas de jejum intermitente ou a transição de uma dieta de alimentos processados para uma dieta de alimentos não processados. Além disso, o hormônio da fome, conhecida como grelina, também desempenha um papel importante nesse processo. Esse é o hormônio que faz você sentir fome, e seus níveis diminuem quando você consome alimentos não processados, pratica jejum intermitente ou combina esses dois métodos. Isso envia um sinal ao hipotálamo dizendo que com níveis mais baixos, a sensação de fome não será tão intensa. Existem várias maneiras de fazer jejum intermitente. A minha preferida, e a que mais recomendo, é a alimentação com restrição de tempo, também conhecida como janela alimentar. É a forma mais comum, simples e prática. Basta definir um período durante o qual você pode comer à vontade. Por exemplo, você decide não comer nada depois das 20 horas e só começa a comer ao meio-dia do dia seguinte, permitindo-se comer entre meio-dia até as 20 horas. Você pode comer à vontade, mas deve realmente focar em consumir alimentos não processados, pois isso reduzirá os níveis de insulina e melhorará a sua sensibilidade, além de equilibrar os hormônios da fome. Então, qual é a quantidade máxima de açúcar adicionado que você deve consumir por dia? A recomendação geral é não exceder 25 gramas, mas quanto menos açúcar adicionado você consumir, melhor. O jejum intermitente, por si só, promove a queima de gordura. Comer alimentos não processados também promove a queima de gordura. Quando você combina ambos, o processo é ainda mais eficiente. Uma maneira de queimar gordura é através do jejum intermitente. Segunda maneira é seguir uma dieta baixa, ou muito baixa em carboidratos, como a dieta cetogênica. A terceira maneira é consumir alimentos não processados, que naturalmente têm baixo teor de açúcar. A quarta maneira de perder gordura é através do exercício. E quem disse que você não pode combinar todas essas práticas? Recapitulando, você pode comer alimentos não processados, manter os carboidratos baixos, participar de um regime de jejum, como jejuar 14 ou 16 horas por dia, e, claro,
adicionar exercícios à sua rotina. Ao combinar essas abordagens, você alcançará um nível cada vez mais alto de queima de gordura. Também sabemos que nem todos os carboidratos são iguais. Por exemplo, vamos examinar o amido. Existem dois tipos de amido: a amilose e a amilopectina. A amilose é o amido bom e a amilopectina é o amido ruim. Por que isso acontece? A amilose é uma cadeia única de moléculas de glicose ligadas entre si, enquanto a amilopectina é uma cadeia ramificada de moléculas de glicose. Por que isso é importante? As enzimas em seu corpo só podem atacar a cadeia de amilose de duas extremidades ao mesmo tempo, levando mais tempo para quebrar a amilose em suas moléculas de glicose, resultando em uma digestão e absorção de glicose mais lentas. Em contraste com a amilopectina, suas enzimas podem atacar várias extremidades da cadeia ramificada ao mesmo tempo, acelerando a digestão. Então, adivinhe o que acontece? A amilopectina é digerida e absorvida mais rapidamente pelo fígado em comparação com alimentos que contêm mais amilose. Alimentos ricos em amilose incluem grãos inteiros intactos, como aveia, cevada, centeio, quinoa, leguminosas, feijões, grão de bico, lentilhas e arroz selvagem ou de grão longo. Já o arroz branco, por exemplo, contém mais amilopectina, assim como massas, batatas e qualquer coisa feita com farinha, como macarrão e pizza, que são exemplos de amidos ruins. O pão, em geral, é altamente processado, pois o farelo e o germe são removidos. Portanto, o pão costuma ser um tipo ruim de amido. No entanto, há exceções, como o pão Ezequiel, que não é processado e mantém o grão inteiro intacto. O processamento faz toda a diferença. Grãos integrais, intactos contêm amilose, que resulta em uma digestão e absorção de glicose mais lentas. Além disso, esses alimentos são ricos em fibras e proteínas, tanto solúveis quanto insolúveis, o que também ajuda a retardar a digestão e a absorção da glicose. Mas voltando ao jejum intermitente. Se você optar por essa prática, pode restringir o tempo de alimentação ou seguir um regime de alimentação restrita. Pode ser que jejuar 16 horas por dia e comer apenas durante 8 horas seja muito extremo e rápido para você. Talvez você queira chegar a esse ponto gradualmente, pois levará algumas semanas para que seus hormônios da fome comecem a se equilibrar e se adaptar a isso. Você pode começar com um jejum de 12 horas e uma janela de alimentação de 12 horas e depois aumentar gradualmente. Talvez faça 12 por 12 horas na primeira semana, 14 por 10 na segunda semana e finalmente atinja a proporção de 16 por 8. Ou talvez 14 por 10 seja o ideal para você, e você não queira avançar mais do que isso. Tudo bem, seu corpo se adaptará, mas pode levar cerca de 4 semanas para isso acontecer. Afinal, estamos buscando uma modificação no estilo de vida, não uma dieta radical. Considere esta revisão sistemática de 2015. Foram analisados 40 estudos que mostraram que várias formas de jejum intermitente foram eficazes para a perda de peso, com uma perda típica de 3 a 5 quilos ao longo de 10 semanas. Isso é semelhante ao que as pessoas experimentam com dietas de restrição calórica. No entanto, o problema com a restrição calórica é que ela geralmente não é sustentável. O segredo do jejum intermitente está aqui. Você pode gerar cetonas, reduzir a resistência à insulina e obter todos esses grandes benefícios para a saúde simplesmente evitando alimentos processados, especialmente se você mantiver os carboidratos baixos, especialmente o açúcar, mas também os carboidratos ruins, como os amidos de má qualidade. O importante é reduzir os níveis de insulina e melhorar a sensibilidade à insulina no seu corpo. Não há nada de errado com o jejum intermitente. Na verdade, eu mesmo pratico. No entanto, você não precisa fazer jejum intermitente se estiver comendo apenas alimentos não processados. Mas se você quiser maximizar os benefícios para a saúde, pode combinar o jejum intermitente com uma dieta de alimentos não processados, e se tornará extremamente saudável do ponto de vista metabólico. E quanto às mulheres praticando jejum intermitente? Algumas têm preocupações sobre possíveis desequilíbrios hormonais.
Se você seguir um horário restrito de alimentação, como 16/8 ou 14/10, é altamente improvável que tenha problemas hormonais, especialmente se estiver comendo alimentos não processados. Agora, se você deseja algumas dicas para ajudar no equilíbrio hormonal de maneira geral, existem alguns superalimentos que podem promover esse equilíbrio. Por exemplo, lignanas encontradas no pó de linhaça moída, além de adaptógenos presentes na maca peruana em pó e no açafrão em pó. Dito isso, recomendo fortemente que você assista novamente esse vídeo de tempo em tempo para melhor assimilação e espero que use esses conhecimentos para colocar em prática esses novos hábitos para a sua vida. Sua saúde agradece. Se achou esse vídeo útil e quer saber muito mais benefícios desvendados para a sua vida e saúde, é só se inscrever no nosso canal e assistir nossos outros vídeos. Obrigado por assistir e até mais.